Saudações, eu sou Victor Daúde, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje para falarmos aí de um assunto que ele é complexo, delicado, mas muito interessante. Nós vamos falar sobre a escolarização e a forma como o nosso glorioso sistema de ensino faz para atrapalhar nossas vidas. E eu sei que muito já se fala a respeito do nosso sistema de ensino, né, de como ele é voltado para vestibular, de como ele é obcecado por essa questão de provas e avaliação, né? Isso, inclusive, nem é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. Mas a ideia aqui é nós, primeiramente, escancararmos o quão prejudicial é esse ensino, porque as pessoas muitas vezes sabem que ele é prejudicial, mas não têm a real dimensão do quão prejudicial ele é. E também nós vamos tentar expor os argumentos mais corretos e profundos a respeito de como esse sistema ele vai contra o nosso interesse. Para isso, nós vamos começar com um pouco de filosofia, mas que vai ser uma filosofia bem interessante, e depois nós vamos chegar nas implicações práticas que isso tem para nós. E brevemente dizer para vocês que parte do que eu vou falar aqui foi baseado num artigo que eu tenho no meu site de matemática, o seno2.com.br, um artigo chamado A Utilidade do Conhecimento, que nós vamos começar exatamente por aí, né? Entender de que forma o conhecimento ele pode ser útil para as pessoas. E uma vez entendida a utilidade do conhecimento, né, qual é essa utilidade que o conhecimento tem, a gente vai começar a entender melhor como é que o sistema de ensino ele nos atrapalha a construir nossas próprias vidas. Vamos começar então com um exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar que eu possa pegar uma parte do seu dinheiro, que seja uma parte considerável do seu dinheiro e não uma parte irrisória, e aplicar ela para o seu próprio benefício. Perceba que eu não estou pegando seu dinheiro para mim, para usar em meu benefício. Não, eu estou decidindo como é que você vai aplicar o seu dinheiro para o seu próprio benefício. E aqui a gente precisa lembrar que essa aplicação ela pode ser de várias naturezas. As pessoas elas tendem a associar, aplicar dinheiro, investir dinheiro com os serviços que os bancos oferecem, né, de aplicações onde você recebe um retorno. Mas, na verdade, qualquer aplicação, qualquer gasto de dinheiro que você faz é um investimento que você está fazendo esperando um retorno. Se você compra um carro ou um colchão, você está investindo seu dinheiro em coisas das quais você espera um retorno. No caso do carro, você espera que ele te dê mobilidade até um certo conforto, e o colchão você espera que ele te dê conforto na hora de dormir. Então eu vou pegar o seu dinheiro e gastar ele no seu lugar para o seu próprio benefício. Só que com um detalhe muito importante. Eu não sei nada sobre sua vida. Absolutamente nada. Eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei a sua atual situação, eu não sei quais são suas pretensões para o futuro. A ideia de que isso possa acontecer, você acha que é uma boa ideia ou uma péssima ideia? Eu não sou muito chegado em querer prever o que as pessoas vão responder, mas neste caso aqui eu acho razoável supor que a totalidade de vocês vai dizer que é uma péssima ideia. E, no entanto, é isso que o Estado, ao regulamentar a educação e o ensino, faz com os alunos do sistema de ensino. Porque, caso você não tenha percebido, o aprendizado ele é um investimento. Talvez não tanto um investimento como dinheiro, embora você invista dinheiro para obter esse ensino, mas é também principalmente um investimento de tempo. Quando você se propõe a aprender algo ou adquirir uma habilidade, você dispõe do seu tempo, da sua vida, para fazer isso. E quando o Estado vem e diz que os alunos devem aprender determinadas coisas, o que ele está fazendo é forçar esses alunos a investirem o tempo deles a aprender essas coisas. E daí que vem aquela pergunta recorrente dos alunos: para que isso vai servir na minha vida? É uma pergunta justa, porque ele está sendo obrigado a investir o tempo dele para aprender isso. Se eu pegasse seu dinheiro e resolvesse aplicar numa loja de sapatos arbitrária,
você também ia querer saber o que isso vai trazer de frutos para você. Então, se eu pego alguém e forço essa pessoa a investir o tempo e o esforço dela a aprender algo, nada mais justo do que ela questionar qual é o benefício que ela vai tirar disso. Então, o aluno naturalmente vai questionar qual é a utilidade desse conhecimento que ele está sendo forçado a adquirir. Só que a noção de utilidade do conhecimento, ela pode ser muito subjetiva, porque a própria noção do que é algo útil já é em si subjetiva. Eu tentarei ser sucinto nessa filosofia, mas nós podemos começar com algo que eu considero até um axioma, que é o seguinte: tudo que nós fazemos tem uma razão, ou seja, todas as nossas ações e nossos investimentos, eles têm uma razão de ser, por mais subjetiva e introspectiva que essa razão seja. Então, quando nós fazemos um investimento, seja de tempo ou de dinheiro, e o fazemos de livre e espontânea vontade, nós estamos investindo acreditando que aquilo vai trazer algum benefício para nós, melhorando nossa vida de alguma forma. Então dá para notar que o conceito de utilidade tem a ver com esse benefício que essas coisas podem trazer. E embora você tenha um certo nível de utilidade em que esses benefícios são bastante tangíveis e perceptíveis, você tem também um nível de utilidade que é mais subjetivo. Na prática do senso comum, a utilidade está meio hierarquizada, ou seja, nós temos a utilidade disposta em certas prioridades. Então, por exemplo, comprar comida é algo útil, porque vai alimentar você e esse é o benefício bastante imediato e tangível que a gente pode citar. Agora, assistir um filme seria inútil? De acordo com o nosso axioma de que todas as nossas ações têm um motivo, o motivo de trazer benefícios para nós, não, assistir filme não é inútil, porque se fosse, ninguém assistiria. As pessoas assistem filmes porque elas acreditam que isso traz um benefício para elas. Benefício esse que pode ser muito subjetivo, né? Seria o benefício do lazer, do prazer, do envolvimento, do entretenimento. Mas é um benefício. Agora, perceba que a prioridade entre comer ou assistir um filme se estabelece no ato de se alimentar. Mas o ponto aqui é perceber que a utilidade, não importa se ela é objetiva ou subjetiva, ela tem a ver com trazer benefícios para nós, com fazer coisas e investir em coisas que vão melhorar nossa vida. Então, quando a gente questiona qual é a utilidade do conhecimento, nós estamos questionando de que maneira o conhecimento melhora a nossa vida. E aqui eu vou fazer uma breve distinção sobre o que eu quero dizer quando eu me refiro a conhecimento, né? O conhecimento ele não é mera informação. Ele é uma informação, só que é uma informação que agrega valor a você, ou seja, que ela traz benefícios para a sua vida. E por esse motivo você incorpora essa informação à sua rotina, à sua vida. Uma vez incorporada, essa informação torna-se efetivamente um conhecimento seu. Dito isso, o conhecimento ele pode ser de dois tipos. Aquilo que eu chamo de conhecimento superficial ou imediato, e o conhecimento que eu chamo de profundo ou de longo prazo. Em qualquer um dos casos, seja o conhecimento ele imediato ou de longo prazo, ele tem essa característica inerente de ser transformador. Ou seja, a pessoa que adquire conhecimento, ela de alguma forma se transforma. No conhecimento superficial ou imediato, essa transformação ela é imediata. Então, por exemplo, digamos que você não conhece matemática financeira. E aí você vai, contrata um professor e ele te ensina a matemática financeira, né? Os conceitos, as técnicas, os cálculos, etc. Pronto, você sofreu uma transformação imediata. Você era uma pessoa que não sabia essas coisas e agora você é uma pessoa que sabe essas coisas. E por saber essas coisas, você está apto a tomar decisões melhores. Então eu diria até que é uma característica fundamental do conhecimento imediato ele dar a você a capacidade de tomar decisões melhores na sua vida. Já o conhecimento de longo prazo ou profundo,
Como o próprio nome sugere, ele vai proporcionar a você uma mudança que só vai acontecer depois de muito tempo de envolvimento com uma certa matéria. O envolvimento com essa matéria por um longo tempo vai dar a você um certo comportamento diferenciado. Eu diria até um certo amadurecimento. Então, dando o exemplo aqui com a matemática, porque é a área que eu gosto, se você estudar matemática por um longo período, isso vai atribuir a você um certo comportamento de ser calculista, de ter raciocínios mais precisos, mais lógicos. E a forma de você se portar diante de problemas da vida sempre vai ser uma forma meio matemática, meio lógica. Agora, novamente, isso só vai acontecer se você estudar isso por muito tempo. Eu não saberia dizer quanto. A partir daqui, nós já começamos a amarrar algumas pontas nesse assunto. Porque quando você é um aluno, você geralmente não ganha para estudar. E você não ganha para estudar, na verdade, muito pelo contrário, você paga para estudar. Você faz isso porque esse estudo é para o seu próprio benefício. As pessoas que ganham para estudar, que são os cientistas e pesquisadores, elas ganham porque elas estão descobrindo coisas novas, elas estão desenvolvendo novos conhecimentos e novas tecnologias que vão beneficiar a sociedade. E por isso elas são pagas para fazer essas coisas. Agora, quando você estuda apenas para o seu próprio benefício e engrandecimento, você não vai ganhar para isso, você, muito pelo contrário, vai pagar por isso. E por isso, o conhecimento que você adquire quando está estudando num nível desses deve ser útil para você. Seja de curto prazo ou longo prazo, o conhecimento que você paga para adquirir, ele deve servir às suas pretensões para o seu futuro. E toda vez que nós impomos ao aluno que ele aprenda uma coisa sem saber se isso faz parte dos planos dele, nega a esse aluno a possibilidade que ele tem de investir seu tempo em outras coisas, em outros aprendizados. E por isso esse modelo de escola voltada para o vestibular é extremamente nocivo. Não se trata apenas de você estar criando pessoas obcecadas em passar em testes, mas também de você estar privando as pessoas de investir seu tempo naquilo que elas realmente querem fazer. Entre as coisas que são ensinadas no ensino médio, existe aquilo que a gente considera razoável de se aprender. Então, por exemplo, algum conhecimento sobre corpo humano é importante. Agora, por que a coisa é voltada para o ensino pré-vestibular ou para o curso superior? Nós avançamos muito essa linha e acabamos ensinando a alunos desse nível coisas inúteis para eles, como, por exemplo, quais são as diferenças entre angiospermas e gimnospermas. A própria matemática, que eu particularmente gosto, ensina-se muito pouco sobre matemática financeira para alunos desse nível e ensina-se demais aquela matemática que é pré-cálculo diferencial. Para quem não está familiarizado com isso, o cálculo diferencial ele é uma matéria meio básica das ciências exatas. Então, toda vez que você vai cursar um curso de exatas, você vai fazer cálculo diferencial. Só que boa parte do que você precisa saber para começar a estudar cálculo diferencial, que são funções e seus vários tipos, função logarítmica, função polinomial, você aprende no ensino médio. Então, muitas pessoas que não vão fazer cursos de exatas acabam aprendendo muito pouco sobre amortização e taxa de juros e aprendem muito sobre polinômios de raízes complexas. E isso é um absurdo. É um absurdo que se force as pessoas a investir tamanho tempo em coisas que elas não vão utilizar. Não se trata nem apenas do tempo que você está jogando fora dos próprios alunos, mas os recursos que nós utilizamos para ensinar toda essa gente essas coisas também são recursos sendo desperdiçados. Tudo o que você quer forçar uma pessoa a aprender deve ser justificável. O que você pessoalmente quer aprender tem a ver com uma de duas coisas. Ou isso traz prazer para você, adquirir uma certa habilidade ou aprender um certo conhecimento,
ou então isso vai ser útil para você naquilo que é imediato ou no seu projeto de futuro. Quem gosta de desenhar vai querer fazer curso de desenho. Quem gosta de futebol, de repente vai querer entrar numa escola de futebol. Quem tem pretensão de ser engenheiro vai querer estudar matemática mais a fundo. Quem tem pretensão de ser médico vai estudar biologia mais a fundo. De qualquer forma, o conhecimento no qual essa pessoa está investindo precisa ter a ver com a situação que ela se encontra e com as pretensões dela. Então, uma dica aqui, especialmente para os professores, se um aluno chegar para você e perguntar de que isso me serve ou para que eu vou usar isso na minha vida, é muito simples você responder essa pergunta. Basta você dar alguns exemplos para esse aluno sobre situações nas quais ele pode se encontrar em que essa informação será útil para ele tomar uma decisão melhor. E se você não conseguir dar esse exemplo, então diga ao seu aluno que esse conhecimento vai ser inútil para ele e que ele está sendo forçado pelo Estado a aprendê-lo. E sim, aqui nós chegamos na parte libertária do vídeo, né? Caso você não saiba, eu sou um libertário, eu explico isso no vídeo número 1, mas aqui nós chegamos ao ponto em que nós percebemos como que o Estado ele atrapalha nossas vidas ao instituir um sistema de ensino, sendo que o ensino sequer deveria ser sistematizado. Eu prefiro falar em ensino do que falar em educação, porque educação é uma coisa muito mais ampla, tá? Educação é praticamente um processo de transformação que você adquire através da sua vivência. Então, mesmo que você nunca entre numa escola na sua vida, você vai ter algum tipo de educação, porque você vai ter algum tipo de vivência. Então, a educação ela é muito maior do que aquilo que é a escolarização, né? Escolarização tem mais a ver com o ensino, um ensino formalizado. Mas, enfim, voltando à questão principal, o fato é que o ensino deveria ser livre e versátil. As escolas deveriam ser livres para se especializarem em determinados assuntos e determinados ramos e deveriam ser livres para inovar, descobrir novos métodos de ensino, experimentar novos métodos de ensino. E num ambiente mercadológico, esses métodos seriam rapidamente validados ou invalidados, de modo que você teria uma expansão dos métodos válidos e funcionais de ensino e você teria uma extinção dos métodos que são ineficientes. Os vestibulares eles deveriam ser livres para cobrar o que eles quiserem. Se uma faculdade de engenharia decidir que ela não quer ensinar cálculo diferencial e que os alunos dela devem chegar lá sabendo isso, ela pode cobrar cálculo diferencial para aqueles que querem entrar lá. E aí os alunos que têm interesse em fazer essa faculdade, esse curso especificamente, vão correr atrás de aprender cálculo diferencial. Esses alunos não estariam perdendo tempo aprendendo um monte de pormenores sobre biologia e estariam investindo a maior parte do seu tempo em aprender física e matemática. E do outro lado, as pessoas que não vão fazer esse curso, um curso de exatas, não seriam forçadas a aprender uma matéria que lá é considerada básica, como o cálculo diferencial. E por fim, as pessoas deveriam ser livres. Livres para poder perseguir os conhecimentos que elas querem, para construir a vida que elas almejam, e livres para contribuir com a sociedade naquilo que é a sua verdadeira vocação. Sem, nessa trajetória, perder tempo com coisas que nada tem a ver com as perspectivas dela. E se você me permitir aqui propor uma solução para o nosso sistema educacional, eu diria que ela é, na verdade, muito simples e não custa nada. Basta você implodir o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, e permitir que o ensino flua naturalmente. Quando eu digo isso, de imediato as pessoas pensam que eu estou querendo implodir todas as escolas públicas, né? Mas eu não estou nem chegando nesse ponto, embora eu ainda acho que o Estado vai continuar sendo ineficiente nos serviços que ele presta. Então mantenha as escolas públicas, apenas acabe com as diretrizes de ensino nacional. As pessoas elas têm uma percepção errada de que se você instituir que todos devem aprender as mesmas coisas, então você estará contribuindo para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Na verdade, você está prejudicando as pessoas, fazendo elas perderem tempo aprendendo coisas que vão ser inúteis para elas,
sendo que a verdadeira igualdade de oportunidades está na liberdade das pessoas perseguirem aquilo que elas querem. Então, se você quer manter as escolas públicas e que o Estado vá fazer a gestão desse ensino, ok, não vou nem falar para acabar com isso agora. Mas pelo menos permita que outras escolas possam se desenvolver e melhorar. Permita o homeschooling, permita que as pessoas possam aprender no seu tempo e no seu ritmo as coisas que elas querem. Até porque os jovens são completamente diferentes uns dos outros. Eles têm aptidões diferentes, vocações diferentes, talentos diferentes. Como é que você espera que você vai inserir uma leva de gente no mesmo sistema que pretende ensinar as mesmas coisas, no mesmo tempo, no mesmo ritmo e esperar que isso vai ser bom para eles? Outra coisa que costuma dar chilique nas pessoas quando eu falo para liberar o ensino e implodir o MEC é que elas têm medo do que as pessoas possam querer aprender, sabe? Se vai ter escola religiosa ou escola militar, sabe? Para mim isso faz parte da diversidade da sociedade e que as pessoas queiram educar seus filhos da forma que elas acham melhor. Isso sempre foi feito, não tem por que isso ser diferente hoje. A demanda por conhecimento da sociedade é uma demanda bastante ampla e útil, de modo que as instituições que fornecem esse tipo de conhecimento são as que vão prevalecer. Os terraplanistas não vão existir em maior quantidade do que já existem hoje. E dito isso, eu gostaria na verdade de já ir encerrando o vídeo, porque eu não tenho noção de quanto tempo ele vai ter no momento que eu estou gravando, mas eu estou com a sensação de que ele vai ficar meio longo. E eu ainda quero passar algumas recomendações de leitura para vocês lerem e refletirem a respeito. Primeiramente, Murray and Rothbard, com Educação Livre e Obrigatória. Livro fininho, vai contar um pouco da história da escola, basicamente a que servem as escolas e o ensino estatizado. E depois nós temos o John Taylor Gatto, com 3 obras aqui. Na verdade, uma delas eu ainda não li, mas as outras 2 que eu li achei muito boas. Como é o mesmo tema e o mesmo autor, eu achei pertinente falar das 3 aqui. Eu li Emburrecimento Programado, primeiro de todos que eu li, muito bom. Armas de Instrução em Massa, foi outro que eu li. E esse aqui que eu ainda não li, mas pretendo lê-lo, que é o Chega de Escola. Então, assim, eu oficialmente não posso recomendá-lo, mas como é o mesmo autor e a mesma temática, eu achei pertinente mencionar. E era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo aqui. Se você tem dúvidas ou opiniões diferentes que você quer compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários. Se você concorda comigo ou discorda de mim também, pode comentar, fique à vontade, o campo de comentários é de vocês. E dito isso, eu agradeço a audiência de vocês, deixo aquele abraço e até a próxima!